Olá pessoal, no AmiGolf de hoje eu tenho a presença do médico Dr. Diego Ocares. Ele é médico intensivista e clínico, também responsável técnico por uma empresa de home care. E eu vou falar sobre home care, não só no setor público, mas também no setor privado. Como é que nós estamos hoje? Está igual? Tem a mesma capilaridade? Tem a mesma importância, o mesmo impacto? É isso que a gente vai falar nesse podcast, nesse momento. Já está começando. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse bloco eu estou aqui com o Diego Ocares e a ideia vai ser falar de home care, setor público e setor privado. Como é que está essa situação? Porque assim, home care é uma necessidade que o ser humano demanda, e ele pode demandar tendo plano de saúde ou pode demandar sendo do Sistema Único de Saúde. Como é que você encara? Eu queria que você falasse um pouco de como está isso no SUS, contextualizando o Brasil. Eu sei que você não tem as informações de todos os quase 5.700 municípios, mas eu queria que você desse uma pincelada, por favor, Diego. O SUS, essencialmente, a sua descrição, a sua abrangência, é um programa fenomenal, perfeito. A dificuldade que nós temos é de operacionalizar e fazer com que o SUS funcione adequadamente como ele deve funcionar. Mas ele prevê todas as situações e serve de normativa até para o setor privado em muitas ocasiões, né? No caso do não conheço, não trabalho no setor público, mas o SUS tem o Cuidando em Casa, o Melhor em Casa, que se propõe a fazer uma atenção domiciliar num nível de complexidade um pouco inferior ao que a gente presta hoje no serviço privado, mas existem, né? Eles são conflagrados a partir das clínicas das famílias, né? Que já fazem esses atendimentos, levando eventualmente o médico, levando o assistente social, levando o técnico de enfermagem para fazer um curativo pontual, por aí vai. E dependendo da complexidade, levando as especialidades necessárias aos pacientes. Não são todas as regiões que estão contempladas ou implantadas, mas existe essa diretriz e é uma coisa que a gente tem que cobrar, né? A implantação. Existem recursos, existem normas e é um braço da saúde da família, o Cuidando em Casa, o Melhor em Casa, que é o programa de atenção domiciliar do SUS. E nesse caso, você, em algumas situações, você vê o SUS negando ou o próprio saúde suplementar negando. E aí você vem a judicialização para algumas coisas. Nesse processo de judicializar, é uma deliberação exclusiva do juiz que manda, ou esse juiz costuma ter respaldo de um médico que trabalha com terapia intensiva, ou clínica, ou home care, dando suporte, dando parecer, ou ajudando como um laudo para esse juiz. Como é que é isso? Então, Edmilson, esse é um tema complexo. Ao longo dos anos, eu já fui contra o judiciário, contra o profissional, contra isso, contra a família e tudo mais. Eu acho que nós temos uma sociedade que precisa entender o seu papel, precisa ser consciente de que o recurso, tanto no privado quanto no SUS, é um recurso finito. Ilimitado. É muito difícil, né, entender ou prover todos os direitos que cada um julga ter e por aí vai. Mas, assim, isso não é uma responsabilidade exclusiva do judiciário, eu acho que pode ser melhorado alguma coisa lá. Envolve muito, prioritariamente, os profissionais da área da medicina, né? O juiz não decide, ele não é médico, ele é leigo, ele decide com base em laudos médicos que são fornecidos. É uma responsabilidade do médico, com a sustentabilidade do sistema, não fornecer laudos eventualmente à margem do que a gente julga, até mesmo dentro dos princípios da bioética clínica, né? Beneficência, não maleficência, justiça e tudo mais, porque essa prática limita o todo. Eu digo para você que é muito difícil um paciente que tenha critérios bem estabelecidos de atenção domiciliar ou internação domiciliar, ser negado pelo operador de saúde, apesar de não ser um serviço contratualizado, ou seja,
Quando você assina o seu contrato de prestação de serviço lá, não está incluído o home care. Mas há um entendimento de que esse serviço é necessário e ele é concedido pelas operadoras de saúde. É difícil haver a negativa quando a solicitação é bem embasada dentro daquilo que se faz necessário. Entendi. Agora, aquilo que se faz necessário... Porque o plano de saúde, a princípio, para ele manter um home care bem estruturado, pode ser mais barato do que manter ele no hospital. Eu não gosto de usar muito o termo custo, porque custo é dinheiro, sempre é dinheiro. Né? Mas eu digo que é necessário. Quando você faz um contrato de prestação de serviço de plano de saúde, você está prestando assistência em saúde. Se aquele cliente não pode ir à rede credenciada, eventualmente ele tem que ir. Sim, claro. Então, assim, é custo no hospital, é custo em casa. O menor custo em casa, talvez, mas é custo do mesmo jeito. Quando eu estou falando de uma população, no meu caso, de quase 2.000 pacientes em atendimento, é um custo elevado, né? Eu tomei um pouco de cuidado para falar isso, porque assim, é comum a família, estão economizando comigo. Não é o caso. Assim, existe um regramento, existem normas, níveis de complexidade, níveis de atenção. Isso vale para a medicina privada, isso vale para o SUS, porque em ambos tem custo e tem um recurso que é finito. Entender isso, acho que é parte de um comprometimento do sistema. Os médicos têm que ter uma consciência. Eu, leigo, paciente, familiar, eu não preciso ter uma consciência de custo, mas eu preciso ter um entendimento do que eu tenho de fato, do que eu de fato eu preciso, quais são as minhas responsabilidades, quais são as responsabilidades do plano de saúde, qual é a responsabilidade do meu médico. Então, assim, conciliar isso tudo é um desafio. Até porque, assim, a questão assim, a dor mais suportável, né, é a dor dos outros. A dor em você, que dói pesado, você acaba tomando algumas decisões ou faz alguns julgamentos que podem não ser o mais justo. Assim, o juiz decide com base num laudo. Eu, quando recebo uma liminar para cumprir, eu não discuto. Né? Eu cumpro. Mas você não é operadora de saúde, você é prestadora. Pois mas é repassado a mim, né? A prestadora não presta serviço. Né? Eu analiso aquela liminar judicial e, dentro de um processo deliberativo, eu converso com o familiar. Olha, assim, não faz sentido o senhor precisar de 15 tubos de pomada, 14 rolos, não sei o que lá, e por aí vai. Porque quando ele baixa a norma, fala sobre. Ele delibera. Tem de tudo, negócio. Ele manda fazer tudo. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho um mandado judicial de criança que, determinando terapias em série, que se eu enumerar a quantidade de terapias que essa criança tem que fazer, nos 7 dias da semana, ela faz, em média, 30 horas de terapia por dia. O dia tem 24 horas. Se a criança não dorme, se a criança não faz outra coisa, não se terapia. Se for entregar todas as terapias que estão prescritas, essa criança não faz mais nada. Por outro lado, se você não entregar, você está sujeito a responder o processo. Sim, sempre que é possível deliberar, argumentar, porque imagine você, Edmilson, não é o seu caso, mas você leigo, eu quero tudo que eu tenho. Aí cada profissional influencia. O fisioterapeuta fala para o cara que tem que ter isso. O outro fala que tem que ter isso. Aí o doutor transcreve aquele negócio todo e o juiz manda entregar. A gente chama essa família, chama esse médico, conversa, delibera, argumenta. Às vezes conseguimos trazer aquilo para uma realidade execuível, né, e que não vai fazer mal para aquela criança. Quando isso não é possível, você faz os subsídios técnicos necessários para que briguem na justiça ou contra-argumentem e tudo mais. Hoje em dia a gente já vê juiz, antes da concessão da liminar, pedir uma segunda opinião técnica ou um laudo. Às vezes o cara consegue um mandato judicial com base em relatórios ou prontuários desatualizados, que não refletem a condição atual. Ou seja, esse é um assunto bem abrangente, bem importante da gente dar à luz. Mas o que eu digo é que hoje o maior responsável pela geração da liminar é o médico. Porque quem faz o relatório
que o juiz acata é o médico. E a gente precisa conversar sobre isso. Entendi. Você acha que o sistema de saúde ele pode adoecer a pessoa ou prolongar o sofrimento por algum interesse próprio? Há uma maleficência. A gente tem que ter os princípios básicos, né? E é um fator de confusão. Os extremos, a gente tem que fugir deles. Né? Eutanásia, crime. Né? Abreviar um processo de morte, crime, vamos fugir dele. Distanásia, é muito comum. Dificultar um processo de morte iminente. O cara eventualmente tem uma doença oncológica avançada e você submetê-lo a tratamentos ou terapias ditas fúteis, a gente está prolongando um processo inevitável de morte. O que a gente tem que pecar ali é no meio do caminho, que é a ortotanásia, garantir a dignidade do ser humano, né? Respeitando os seus valores, os seus princípios, a sua história biográfica e conciliar tudo isso. Então, assim, eu queria que você definisse, até para ficar bem claro, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Você repetisse então, melhor ainda. Isso é fundamental, esse entendimento. Eutanásia, em alguns países isso é permitido, quando o paciente, no gozo da sua autonomia, fala, eu não quero mais viver. Desliga os aparelhos, ou faz o suicídio assistido, ele mesmo aplica uma injeção. Você tem várias formas de eutanásia e em alguns países isso é permitido. Na nossa realidade, isso não é permitido, isso é crime. Nós não podemos fazer infringir uma terapia que abrevie a vida de ninguém. Isso não corresponde à nossa realidade. O outro extremo da eutanásia, que é facilitar o processo de morte, é a distanásia, que é dificultar um processo de morte inevitável. Suponhamos, paciente com uma doença oncológica, estadio avançado, sem proposta de tratamento modificador de doença, sem proposta de qualquer intervenção que possa melhorá-lo ou dar a ele uma condição melhor de vida, esse paciente eventualmente sofre uma parada cardiorrespiratória. Vai reanimar. Vou lá e reanimo esse paciente. Isso é uma distanásia, ou seja, dificultei um processo de morte que já está imposto, que é nítido, ou submeti ele a uma terapia dialítica, um suporte avançado de vida com ventilação mecânica, por aí vai. O meu pai teve uma situação dessa, ele estava com um quadro neurológico, estava muito mal, em casa, ele acabou tendo um processo febril, o branco aspirou, foi para o hospital mal, ficou em insuficiência respiratória, entubado. Nessa mesma ocasião, minha mãe também foi fazer uma correção de doença de Crohn, teve todas as complicações do mundo. E meu irmão também é médico, a gente ficou se dividindo entre esmeraldite. Os dois cães, esmeraldite. Para quem não sabe, esmeraldite é um termo bem médico, que diz que a esmeralda é a pedra do anel do médico, né? Então, esmeraldite são os processos que só ocorrem com os médicos. É uma brincadeira, um jargão interno. E aí ocorreu essa esmeraldite, e aí a minha mãe muito grave e tudo mais, mas a gente investindo tudo, minha mãe tinha viabilidade para voltar, minha mãe ficou entubada, a gente autorizou a traqueostomia e o meu pai ficou entubado, mas não ia voltar, e a gente não autorizou nem a traqueostomia para não ficar maltratando, cortando a pessoa, já que ele não ia voltar. Então, assim, a gente viveu isso na carne, não é fácil. Mas o fato de nós sermos médicos, tanto eu quanto meu irmão, facilitou a decisão, porque as pessoas ficam dizendo, não, eu tenho fé que vai voltar. Sim, mas tem horas que você, como médico, por mais fé que você tenha, você sabe que não vai voltar. Quando alguém fala alguma coisa, não é que eu seja Deus, você não é Deus, mas você sabe. É técnico, é estatístico, é biológico, é falência múltipla orgânica. Acho que o leigo não sabe isso, ele tem dificuldade de entender isso. Acho que é mais grave do que isso. Assim, não é só um entendimento sobre isso. Assim, o profissional de saúde tem que se preparar para comunicar isso de uma maneira adequada para a família. A família quer que invista tudo, quer que faça tudo. Tudo para o seu pai, na realidade, é conforto. É garantir a ele uma dignidade,
limpeza, Não sentir dor. não sentir dor, não sentir falta de ar, controle dos sintomas, porque aquela vida está indo e ela vai, independente do que você submeter. Tudo nesse caso, eventualmente, era uma hemodiálise, se o rim falhasse. Faz sentido, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente chega numa emergência, o profissional médico transfere essa responsabilidade para a família. Eu te entrego praticamente um menu. Teu pai entrar em falência respiratória, coloca em ventilação mecânica, sim ou não? Aí você fala assim, opa, coloca, porque vai morrer? Então, assim, dependendo do contexto do paciente, eu acho que não é uma decisão que você divida com a família. Você acha que hoje tem muito protocolo e pouca conversa? Mais conversa, mais escuta, mais respeito à história biográfica. Se você perguntar para todos que estão aqui dentro dessa sala, como que você gostaria de morrer? Ninguém vai te responder que é dentro de um CTI, um tubo na garganta, em hemodiálise e por aí vai. Foi assim, lá em casa, a gente viveu isso, né? E eu disse assim, se eu tiver igual a minha mãe, por favor, investe tudo. Se eu tiver igual ao meu pai, não investe nada. Assim, mas você imagina, assim, uma complicação cirúrgica, provavelmente infecciosa, você sabe que aquele negócio é um negócio tratável. Reversível, curável. Ponto, investe tudo, não tem até investir, mas... Vamos fazer tudo. Faça os tratamentos. Provavelmente ela pode vir a apresentar uma insuficiência renal que é transitória, insuficiência respiratória que vai recuperar. Você faz. Você não deixa de fazer. Agora, contextos e contextos. Claro. Mas isso é uma decisão técnica que a gente tem que instrumentalizar os profissionais cada vez mais. O que eu acho que a dificuldade é a pessoa também aceitar, né? Porque eu sofri, obviamente, com meu pai, sofri com minha mãe, mas confesso a você que eu sofri muito mais com minha mãe porque tinha e tem ainda uma lucidez, tá bem, é um ótimo papo, uma ótima conversa. Meu pai já estava... já não estava mais ali. Meu pai já morreu uns 2 anos antes, né? Antes de morrer efetivamente. Então é diferente. Ali eu encarava meu pai descansando e encarava minha mãe sofrendo, né? Abreviando o sofrimento e a outra começando a sofrer, precisando de mais apoio. E foi o que nós fizemos. Mas eu acho assim que o fato de sermos médicos, nós dois, eu e meu irmão, facilitou muito a decisão da gente. Né? O instrumento. Vamos falar de cuidado paliativo, que é o que a gente está falando. Né? Isso é cuidado paliativo, na sua essência. Né? O leigo fala, já está em paliativo. Tem muita coisa a ser feita. Aliás, para garantir ao paciente, como seu pai, receba os cuidados proporcionais no tempo que ele precisa, na hora que ele precisa. Então, essa discussão que a gente está tendo é cuidado paliativo. É claro. Notícia ruim, é falar a verdade, é dividir o prognóstico, é facilitar esse entendimento. Isso é um tema bem amplo, que envolve valores e até mesmo religiosos, como você bem citou. Eu não sou Deus. Mas, por exemplo, existem famílias e religiões que acreditam no milagre a qualquer custo. Então, para essa família, talvez, se o teu pai tivesse inserido nesse contexto, ele estaria lá na hemodiálise, não estaria, porque assim, vai acontecer um milagre, se o milagre não aconteceu, ela se revolta com Deus. Não foi comigo. Tem religiões que acreditam no milagre, mas sabem que o milagre nem sempre se faz presente. Porque milagre é milagre. Né? Nem sempre ele se faz presente. Não fez comigo, acredito que tinha outros milagres na frente, apesar de ser o meu pai, meu bem, aceito. Tem outros que encaram esse processo com mais naturalidade, de uma passagem, de uma elevação espiritual. Cada religião tem, no cuidado paliativo tem uma figura que é importantíssima, dar suporte tanto à equipe técnica quanto à família, que é o capelão. Sim, e aí eu vou te perguntar assim, o capelão ele é ecumênico, né? Ecumênico. Dentro desse contexto, para a gente encerrar esse bloco, acabou o nosso tempo, não é uma pergunta preconceituosa de forma alguma, mas dentre as religiões que você encara, qual é aquela que aceita melhor esse término da vida? O espírita. O espírita, né? Ele aceita melhor, ele acha que vai para aqui uma melhor e... Entende que isso aqui é uma matéria, que isso aqui tem um propósito, que esse propósito, quando chega essa hora, cumpriu e por aí vai. Entendi. Tá certo. Quando eu estou falando também de morte em domicílio, a religião influencia também. Tem religiões que aceitam mais o óbito no domicílio, querem, outras não.
Entendi. Muito bom essa conversa com você. Ah, é isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Um bate-papo. Tem mais um bloco para quem está assistindo aqui no nosso canal da TV Correio da Manhã, tá bom?